De uma mãe é irreparável. Primeira parte. No dia 2 de fevereiro de 1965, veio um choro de uma criança e logo a seguir o sorriso de uma mãe que após alguns minutos de sofrimento voltou a ter alegria estampada em seu rosto ao ver uma vida emanar de seu interior com seu esposo. Com 49 anos depois, esta criança que chorou por vir à existência chora sobre o caixão daquela que a trouxe à vida e que o amou. Não entende a morte, mas tem a certeza que além da morte existe vida que foi implantada pelo Filho do Eterno que morreu e venceu o poderio da morte. Ele mesmo afirmou. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá, e todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu isto? João 11, versículos 25 e 26. A tristeza sempre consumirá seu peito e não haverá quem o console. Embora creia que haverá ressurreição para não haver mais morte e separação. Diante de tão grande dilema o qual a Bíblia mostra uma luz no fim da jornada, mas Deus por bem da humanidade deixou em oculto o mistério da morte para que as falsas religiões não aproveitassem de tal conhecimento e enlaçasse o ser humano em enganos mais profundos dos que já existem e sem ter retorno. Como veio a origem da morte em nosso mundo? Sendo conhecedor apenas do que era bom, o ser humano teria como viver eternamente sem ter que passar pelo processo da morte que traz dores, angustias e separações. Mas por ser curioso e querer saber além do que deve, a curiosidade o levou a um caminho de grandes sofrimentos, tristezas e separações. Gênesis 2, versículo 17. Mas não comerás da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comeres, com certeza morrerás. Para entendermos ou termos uma pequena ideia do que é a morte, temos que conhecer o que é a vida ou parte dela. Deus fez o primeiro homem à sua forma e aparência, só não o dotou de divindade para ser adorado. Mas o primeiro homem antes do pecado era uma cópia de Deus sem sua forma, ou seja, ele era a imagem corpórea e visível de Deus e semelhante a ele, embora não o tenha sido constituído em um Deus. Foi este desejo de tornar-se semelhante ao Eterno em termo de divindade que o levou à queda ao mais poderoso dos anjos. Até hoje este anjo por meio de algumas religiões tem inculcado na mente das pessoas que eles são deuses ou podem ser por meio da reencarnação, e muitos têm caído nesta cilada. Gênesis 1, versículo 26. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme nossa semelhança. Subirei mais alto que as mais altas nuvens, serei como o Altíssimo. Isaías 14, versículo 14. Das obras de Deus, a única que ele literalmente pôs a mão na massa foi ao criar o homem. As demais criações ele ordenava e com o poder de sua palavra apareciam do nada. O primeiro homem a ser formado, Deus pegou barro e água na medida certa e fez uma argamassa e passou a moldar um boneco de tamanho gigante tomando por base a estatura humana de hoje. Após verificar que estava da forma que ele planejara a estátua de barro, ele inclina-se por cima do boneco de barro e sustenta com suas mãos a cabeça daquele boneco de barro, encosta sua boca no nariz do boneco e carinhosamente ele sopra uma partilha da vida, pois Deus é a própria vida e desta forma saiu de seu ser uma pequena centelha de seu poderoso sopro, e aquele boneco respirou, abriu os olhos e veio à vida. Fico a pensar o olhar dele ao ver o rosto de Deus reclinado sobre ele, deve ter sido uma alegria sem descrição por algum mortal. A união do fôlego que é o espírito com aquele corpo de barro que passou a ser de carne e osso veio à existência a alma que vive. Gênesis 2, versículo 7. E o Criador Deus formou o homem do pó da terra e soprou-lhe nas narinas o fôlego da vida, e o homem tornou-se alma vivente. Em Adão foi inserido a vida pelo Todo-Poderoso Deus, mas em sua esposa não foi doado o sopro de vida diretamente de Deus. Ela e todos os mortais herdaram do DNA de Adão. É tão verdade que Deus enclausurou, podemos assim dizer, a vida no sangue. Sem sangue não há vida, porque o próprio sangue é a vida de quem respira. Quando uma criança é gerada, ela recebe a vida diretamente do DNA de seu pai e a mãe é geradora do corpo que vai receber a vida. O homem é o provedor da semente e a mulher a incubadora e geradora desta semente. Eva foi feita de uma parte de Adão e a vida já veio diretamente do DNA adâmico, ou seja, Deus não soprou nela o fôlego de vida bem como em todos os seres humanos que vêm à existência. Adão foi tirado do barro, da água e do sopro de Deus, e a mulher de um lado do homem para que a mesma fosse sua companheira. Então o Criador Deus fez o homem cair em profundo sono, e enquanto este dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne.
Com a costela que havia tirado do homem, o Criador Deus fez uma mulher e a trouxe a ele. Disse então o homem: esta sim, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Gênesis 2, versículos 21 a 23. Continua. Autor: Eurias Rodrigues Carneiro.